Olá, educadores e educadoras! Essa aula trata da avaliação do estudante em currículo baseado em competências. Ao final do processo, você será capaz de discutir o arcabouço teórico da avaliação e seu papel no processo formativo do estudante, compreender os atributos para a elaboração de avaliação e elaborar modelos avaliativos em um currículo baseado em competências. Para isso, devemos partir de 3 premissas básicas. A primeira sugere que sua fala, intenções e ideias devem ser coincidentes com a sua prática cotidiana. A segunda, de que o processo de aprendizagem deve ser significativo e emancipatório. E a terceira, de que avaliar deve contemplar maneiras mais eficazes de partilhar o aprendizado através do processo de avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes do estudante. Para entender o conceito de avaliação aqui proposto, quero convidar vocês a fazer uma analogia. Imagine um palco, obviamente com arte sendo expressada ali. Sem a plateia, a apresentação tem um valor de treinamento. Com a plateia, a apresentação é diretamente avaliada, dependendo do texto, da atuação, do figurino, do enredo e da performance que vai gerar vaias ou aplausos. Agora imagine que nossa relação com o estudante seja de palco e plateia. Ora somos nós que estamos no palco, ora eles. Nos parece óbvio que a dicotomia palco-plateia deve ser rompida e que todos, estudantes e professores, devem ocupar o palco do processo ensino-aprendizado. Então, o ato de avaliar passa a ser tomado como uma ação relacional. E aí, os holofotes devem ser apontados para todos os presentes no palco. Isso tudo para dizer que não há uma centralidade estanque no processo de avaliação do estudante. E é aí que um conceito importante aparece, o conceito de competência. Competência é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação elementos necessários ao desempenho eficiente e efetivo de atividades. E assim, quando se pensa em competência, temos que compreender o processo de aprendizagem como uma espiral de 3 dimensões: o saber fazer e o saber ser. Cada uma dessas dimensões traz à tona elementos distintos. O saber, elementos cognitivos. O saber fazer, elementos psicomotores. E o saber ser, elementos afetivos. Juntos, estes elementos compõem a competência, que devem ser mobilizados de maneira formativa e não punitivas ou classificatórias. Conscientes dessas dimensões, nossa atuação como docente no processo ensino-aprendizado pode ser pensado em um palco singular, o currículo baseado em competências. O currículo baseado em competências deve alinhar metodologias de ensino, práticas pedagógicas, contextos, cenários e métodos de avaliação, sempre centrados na busca ativa pelo conhecimento. Assim, o que o estudante deve compreender está relacionado com os objetivos de aprendizagem que a prática profissional exige e eu, como docente, devo facilitar. A resposta ao como o estudante vai aprender é delineada pela metodologia de ensino aplicada. E o que e como avaliar diz respeito ao sistema de avaliação proposto. Todo esse processo se constitui de maneira dialética e relacional e com uma visão de processo avaliativo essencialmente formativa. Ora, mas se tudo está tão bem organizado nesse palco, por que eu preciso avaliar? Será que as pessoas aplaudem ou vaiam porque entenderam tudo como desejado ou porque todos reagirão assim? Quem é que determina o que é relevante para reverberar aplausos ou vaias? Analogamente, te questiono: quem determina o que é relevante a ser avaliado na formação acadêmica? Como podemos construir avaliações eficientes que sejam diretamente relacionadas com os objetivos de aprendizado que desejamos julgar? E aí encontramos um dos grandes desafios.
saber se de fato o nosso estudante está incorporando as competências úteis para sua prática profissional. De nada adianta ensinar ou ocupar o palco com maestria e não saber se aquilo é significativo ou útil para o estudante. O que quero dizer é que você pode ensinar, mas o estudante pode não aprender. Você pode estar encenando num palco sozinho, mas a avaliação não é um monólogo e por isso é necessário mais personagens nesse espetáculo. Com os papéis distribuídos, você poderá afirmar coisas interessantes sobre a avaliação. A avaliação pode ser compreendida como processos de obtenção de informação sobre nosso desempenho, de estudantes e professores. E temos que cumprir e fazer funções principais: fomentar o aprendizado do estudante, acompanhar seu progresso na formação e colaborar com a qualidade da formação dos estudantes. Nesse sentido, se a finalidade da avaliação é melhorar a aprendizagem, a avaliação é formativa em sua função. Caso o objetivo consista em sintetizar a aprendizagem até o momento da avaliação, para classificar, certificar ou registrar o progresso, então a avaliação é somativa em sua função. Assim, é importante notar que os atributos formativa ou somativa referem-se à função da avaliação e não ao método. Se estamos falando de função da avaliação, então é importante pontuar que não há um método ideal. Todos eles têm fraquezas e fortalezas. Didaticamente, o processo avaliativo parte da dimensão cognitiva na base e vai até a capacidade ou competência de ser e fazer de fato determinada ação. Nessa aula, vamos nos ater à avaliação somativa e à avaliação formativa. Quando tomamos a avaliação somativa como único método, em linhas gerais estamos decidindo qual estudante deve progredir ou não na sua formação. É como uma certificação de que ele receberá aplausos simplesmente por saber o seu papel, mas sem necessariamente atuar no dia do espetáculo. Normalmente, o que é avaliado nesse método é a dimensão cognitiva do saber e saber como, através de testes de múltipla escolha, questões de curta resposta e até questões abertas. Seu produto é sempre uma nota ou um conceito. As avaliações formativas contemplam as dimensões psicomotora e de atitudes e têm como finalidade promover um feedback para o estudante durante o processo de ensino-aprendizado para constatar e melhorar a qualidade do aprendizado de nossa prática docente. As estratégias avaliativas mais utilizadas devem ser capazes de captar a dimensão do ser e do fazer, como o Minisex, o portfólio, e do saber fazer, como o OSCE, Clinical Skills Assessment, dentre outros. Assim, devemos ter em mente que nenhum método pode isoladamente avaliar conhecimento, desempenho, atitudes e valores do estudante. Isso implica dizer que a avaliação deve buscar um sistema avaliativo que consiga contemplar competências através do emprego de vários métodos que garantam que as luzes do processo ensino-aprendizado sejam direcionadas para diversos espaços do palco para demonstrar se as competências foram ou não alcançadas. Vamos avaliar algumas competências dos estudantes em relação à atenção ao ciclo gravídico puerperal. Avaliar se o estudante conhece indicadores epidemiológicos relacionados ao ciclo gravídico puerperal pode ser parte de uma prova escrita ou oral, e meu objetivo é saber se o estudante sabe e sabe como tais indicadores são produzidos. Para avaliar se o estudante tem competência de orientar e estimular o aleitamento materno, é necessário uma observação direta de sua prática. Assim, situações simuladas ou cenários reais devem ser utilizados. Empatia, profissionalismo, habilidades de comunicação e ética
são elementos importantíssimos para a dimensão do ser e que podem ser avaliados tanto durante o desempenho quanto em avaliações mais holísticas, com o objetivo de produzir a crítica e a reflexão do estudante frente a determinadas vivências e experiências. Mas como eu vou organizar isso para produzir uma boa avaliação do estudante em um currículo baseado em competências? Com as competências e objetivos de aprendizado bem estruturados, alguns atributos devem ser pensados antes de iniciar um processo avaliativo. A validade é um atributo que demonstra abordagem de conteúdo relevante e coerente com o programa. Por exemplo, se quero saber se o estudante sabe atender adequadamente a uma parada cardiorrespiratória, certamente uma avaliação de desempenho prática é a melhor opção, pois nesse caso uma avaliação teórica não seria eficaz para o que gostaríamos de avaliar. A confiabilidade é um atributo de consistência da medida ou desempenho e tem relação com a reprodutibilidade do que quero medir. Assim, uma avaliação teórica confiável teria uma abordagem de amostragem boa, por exemplo, um número de questões em que eu pudesse realmente assegurar que determinados objetivos possam ser mensurados. A viabilidade trata de elementos financeiros, de recursos humanos e materiais, considerando, por exemplo, o custo de uma avaliação. Muitas vezes, a avaliação é válida e confiável, mas sem factibilidade financeira, inviabilizando-a. A aceitabilidade tem relação com a pertinência da avaliação na visão dos avaliados e avaliadores, sendo, portanto, o atributo que tenta diagnosticar se a avaliação é adequada e justa. A equivalência diz respeito à semelhança dos resultados. O impacto educacional trata da influência da avaliação como orientadora e mediadora das estratégias e processos de ensino-aprendizado. E o efeito catalítico, que dita sobre o potencial de os processos avaliativos produzirem transformações positivas nas instituições. Somados a esses atributos, a elaboração de um modelo avaliativo deve se coadunar com a abrangência da avaliação, a coerência de sua proposta em relação ao currículo, a continuidade para que possamos avaliar longitudinalmente e a integração deste processo com a gestão institucional. Uma ótima forma de começar é a refletindo através de algumas perguntas. Comece com o que quero avaliar? Como avaliar? Onde avaliar? Quem será avaliado? Quando será avaliado? Para que será avaliado? Ao final desse processo reflexivo e de planejamento de um sistema de avaliação, teremos condições de potencializar transformações na formação dos estudantes e de nós mesmos. Avaliar é preciso e necessário, pois sem essa etapa, corremos o risco de tornar o processo ensino-aprendizado em um palco sem iluminação. Quando escolhemos apenas um método, podemos estar avaliando apenas uma parte do que desejamos que os estudantes aprendam. Isso tudo para afirmar que a avaliação deve contemplar diferentes métodos e ser democrática o suficiente para que possamos ter clareza do que estamos ensinando, do que os estudantes estão aprendendo e, ao final do processo, reverberar aplausos com o mesmo objetivo: concretizar o processo ensino-aprendizado de maneira significativa para nós e para os estudantes, ocupando sempre o mesmo palco.